Justiça para Todos de hoje, você vai ver. Essa retrospectiva traz como destaque o Seminário Observatório da Justiça, discussões para a erradicação do trabalho escravo, a informatização de processos pelo STJ, a luta pela aprovação do ATS, a cartilha de direito previdenciário lançada pela AJUF e a sanção de novas varas federais. Eu sou Cristina Lino e o Justiça para Todos já está no ar. A erradicação do trabalho escravo e a guerrilha do Araguaia foram dois temas abordados no Justiça para Todos em 2009. O programa também mostrou, no mês de junho, a criação do Observatório da Justiça Brasileira pelo Ministério da Justiça. Um seminário discutiu as atividades previstas para o observatório. Estavam presentes no seminário acadêmicos, representantes de órgãos da justiça e das carreiras jurídicas, jornalistas e dirigentes de entidades da sociedade civil. O presidente da AJUF, Fernando Matos, participou como palestrante de um painel sobre o sistema judiciário brasileiro. Ele falou sobre o crescimento das ações pendentes no Poder Judiciário e da forte atuação da AJUF no Congresso Nacional. Na verdade, não haverá nenhuma mudança significativa, na nossa opinião, do sistema judiciário brasileiro se não houver uma racionalização do processo civil e do processo penal, reduzindo o número de recursos e fortalecendo o poder de decisão das instâncias ordinárias. Sem isso, não é possível o aperfeiçoamento efetivo do Poder Judiciário e que nós possamos entregar as decisões num tempo socialmente adequado. Em 2009, a AJUF também participou de várias reuniões da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Um dos encontros foi realizado em Brasília e contou com a presença do secretário-geral da AJUF, Jurandir Borges. A comissão foi criada em agosto de 2003 e está vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, com a função de monitorar a execução do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. A AJUF é comprometida não só com interesses corporativos do juiz, mas também com qualquer questão que envolva o melhor desenvolvimento social. E essa questão do trabalho escravo aí tem a competência para a Justiça Federal em muitos casos, porque envolve direitos humanos, inclusive. 2009 foi um ano de manifestações, como realizada pela Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, contra a proposta de emenda constitucional número 457, a chamada PEC da Bengala. O movimento foi no Congresso Nacional coordenado pela AJUF e contou com a presença de outras entidades que compõem a frente. Juntos, se manifestaram contra a proposta de emenda constitucional, que eleva de 70 para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória no serviço público. Durante o ato, foram recolhidas assinaturas dos representantes da magistratura, como forma de pressionar os parlamentares para a não aprovação da chamada PEC da Bengala pelo plenário da Câmara dos Deputados. O abaixo-assinado foi entregue ao presidente da Casa. Para o presidente da AJUF, Fernando Matos, a aprovação da medida poderia comprometer a necessária democratização do judiciário. Essa PEC, na forma como ela está trazida, ela traz retrocesso. Ela traz uma manutenção permanente dos mesmos integrantes dos tribunais por longo espaço de tempo. Ela não permite a renovação dos quadros, portanto ela traz um desestímulo à carreira. E é natural e é salutar que haja, sim, com o tempo, a renovação dos quadros. A informatização chegou para valer no Judiciário em 2009. Entre outros serviços, o Superior Tribunal de Justiça lançou um sistema para agilizar o andamento dos processos e eliminar a grande quantidade de papéis produzidos. O serviço ESTJ, do portal do Superior Tribunal de Justiça, permite aos advogados fazer consultas e petições 24 horas por dia, de qualquer terminal ligado à internet. Basta ter uma certificação digital fornecida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Outra novidade foi a distribuição dos processos digitalizados aos ministros. Considero uma medida muito importante, que vem em boa hora, e uma iniciativa pioneira do Superior Tribunal de Justiça entre os tribunais brasileiros. A despesa anual do sistema de remessa e retorno dos processos é de 20 milhões de reais. Um gasto que pode ser reduzido ou até suprimido com a digitalização. Nós gastamos aqui aproximadamente, é uma média de 200 milhões de folhas de papel que nós vamos virtualizar aqui no processo.
Claro que todas essas folhas não são utilizadas, não são produzidas aqui no STJ, mas nós teremos só de papel uma economia de aproximadamente 30 milhões por ano. Nós teremos a economia de custos de manutenção de elevador, porque o trânsito de pessoas aqui vai ser diminuído. Nós teremos uma economia muito grande de espaço, porque se nós não nos valêssemos desse instrumento, nós estaríamos construindo mais e mais espaço para alojar esses processos, porque o STJ recebe por dia útil 1.200 processos. Então imagine se esses processos que chegam a cada momento tivessem que continuar sendo utilizados em papel, nós não teríamos mais espaço, estaríamos construindo prédios e mais prédios e mantendo o mesmo sistema anacrônico que hoje nós começamos a abolir. A AJUF participou em 2009 como observadora independente do grupo interministerial que trabalha para identificar os corpos das vítimas da guerrilha do Araguaia, guerrilheiros e militares mortos durante a Revolução. A tarefa do grupo surgiu para o cumprimento de uma decisão da Justiça Federal pela União. A gente vê primeiro como um reconhecimento daquilo que tem sido o papel da AJUF, não apenas de defender os interesses corporativos dos juízes, mas também o seu compromisso com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Então, nessa perspectiva, é muito importante a nossa participação. Mas também nós recebemos isso com muita responsabilidade, porque esse é um episódio importante da história brasileira, um episódio que ainda tem cicatrizes a serem feridas, a serem curadas, não é? E é exatamente com esse objetivo que nós vamos participar como observadores independentes, para observar aquilo que está sendo feito e ao final, emitir um relatório daquilo que foi a nossa percepção da apuração que foi realizada de forma independente e de forma democrática. É importante, inclusive, essa conduta do Ministério da Defesa de convidar entidades para atuarem como observadoras independentes desse episódio, porque, nesse primeiro momento, demonstra um compromisso com uma apuração transparente dos fatos. A guerrilha do Araguaia era formada por integrantes do Partido Comunista do Brasil e começou a ser estruturada na segunda metade da década de 60, com o objetivo de combater o regime militar instalado no país em 1964. Um dos guerrilheiros mais conhecidos foi o deputado José Genuíno. Somos de uma geração que ousou sonhar e realizar esse sonho fazendo oposição através da luta armada ao regime militar. Os combates aconteceram entre 1972 e 1974 e deixaram cerca de 70 mil pessoas desaparecidas, entre guerrilheiros e moradores locais. A Justiça Federal determinou que o governo federal teria que localizar os corpos dos desaparecidos. A sentença acolheu o pedido de 22 parentes de participantes da guerrilha para quebrar o sigilo das informações militares relativas a todas as operações realizadas na área. A Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Regional da Primeira Região, apresentou em 2009 à Justiça Federal do DF um relatório com informações obtidas sobre a guerrilha. São 83 volumes de documentos, então há muita informação ali. O grupo foi formado por militares e peritos da Polícia Civil do Distrito Federal das áreas de medicina legal, odontologia, antropologia e pesquisa de DNA. Há uma intenção efetiva de buscar a verdade, porque isso é importante para o Brasil, para a história do Brasil. Isso precisa ser levantado. Daqui a pouco nós vamos lembrar das mobilizações feitas pelos juízes federais em defesa da magistratura. Nós voltamos já. Aguarde. Para garantir que esse jogo fique no zero, instalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu! Ajeitou! Bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. A defesa dos direitos dos magistrados foi constante durante o ano de 2009, como a simetria constitucional entre regimes jurídicos, férias e ATS.
O programa também mostrou a participação da AJUF no projeto de lei 83 de 2008 sobre as prerrogativas dos advogados. Juízes, procuradores e delegados participaram da audiência realizada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O projeto de lei 83 de 2008 prevê prisão de até 2 anos para quem violar qualquer uma das prerrogativas estabelecidas no artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Se a Ordem é a instituição que sempre lutou pela redemocratização do país, lutou pelo princípio da isonomia, a Ordem quer quebrar esse princípio da isonomia. Isso não se pode aceitar no Estado Democrático de Direito. O presidente da AJUF, Fernando Matos, citou exemplos do que poderia acontecer se o projeto for aprovado. Imaginem a seguinte situação. O juiz está presidindo a audiência e, caçando a palavra do advogado, o advogado vai simplesmente se referir dizendo: bom, Vossa Excelência está violando a minha prerrogativa. Então, Vossa Excelência está preso. Isso é saudável para o ambiente do foro? Me parece que não. Isso é saudável para o ambiente que sempre se estabeleceu entre partes, Ministério Público, advogados e juízes? Me parece que não. Posso dar o exemplo daqui do Senado também. Os senhores imaginem, está realizando uma audiência aqui no Senado e um advogado sente que uma prerrogativa sua está sendo desrespeitada. Vai dar voz de prisão ao presidente da comissão? Isso é saudável que se realize dessa forma? Parece que não. Em 2009, a diretoria da AJUF entrou no CNJ com pedido de simetria constitucional entre os regimes jurídicos do Ministério Público Federal e da Magistratura Federal. A AJUF quer que os juízes federais tenham todas as vantagens funcionais já concedidas aos procuradores da República. O documento foi entregue pelo presidente da AJUF, Fernando Matos, que estava acompanhado pela vice-presidente da 4ª Região, Carla Rendes, e pelo diretor da Coordenadoria de Comissões, Ivanir César. O pedido de providências foi assinado pelo advogado Luiz Roberto Barroso. Há um problema institucional, que é na medida em que a magistratura tenha uma condição remuneratória inferior à de outras carreiras, ela perde um pouco da sua dignidade e passa a ser uma carreira de passagem, porque as pessoas estão seguindo o seu caminho para situações mais vantajosas. E é de todo indesejável isso. Em 2009, os magistrados se reuniram algumas vezes com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Neste encontro com o ministro Gilmar Mendes, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, pediu o apoio do STF para a votação no Senado da PEC 21 de 2007, que restitui o adicional por tempo de serviço, o ATS. Os presidentes dos TRFs e integrantes da AJUF se reuniram em 2009 com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Foi um encontro para discutir um assunto considerado prioridade para a Justiça Federal: o pagamento de passivos em favor dos servidores e magistrados. Pela primeira vez, houve uma manifestação política do governo federal de quitar esse passivo dos juízes federais. Em junho, o presidente da AJUF, Fernando Matos, participou de uma audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição, que define as férias coletivas do Judiciário. A PEC está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara. Estiveram presentes o presidente da AJUF, Fernando Matos, parlamentares e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da AJUF defendeu o retorno das férias coletivas nos tribunais de apelação e nos tribunais superiores. Aqui nós temos um argumento que me parece o mais importante. Por quê? Julgamentos dissonantes da composição efetiva comprometem a estabilidade da jurisprudência do tribunal. O que tem acontecido? Exatamente como você tem uma turma de 3, ou às vezes de 4, cada um tem direito a 60 dias de férias, a 2 períodos por ano, e tem que ser substituído por um outro juiz, a jurisprudência daquele tribunal ou daquela turma julgadora, ela vai ficando extremamente o quê? Instável. No próximo bloco, os destaques são a cartilha de direito previdenciário lançada pela AJUF e a sanção de novas varas federais. Espere só um pouco, voltamos logo após o intervalo. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial.
Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida, bateu pra fora! Firula, assim esse jogo não sai do zero. Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. A sanção de 230 novas varas federais movimentou o judiciário no segundo semestre de 2009. Outro destaque foi a Cartilha de Direito Previdenciário, lançada pela AJUF em agosto. Toda ilustrada e com linguagem simples, a cartilha mostra quais são os direitos e os benefícios da Previdência Social para o cidadão. O texto fala sobre o princípio da dignidade humana e explica os 12 benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente. A cartilha mostra também em que casos o cidadão pode procurar a justiça. A cartilha foi resultado da expedição da cidadania realizada em março deste ano em Porto Murtinho, no Mato Grosso. E esse é um projeto que para nós ele é muito importante. Então agora nós estamos levando também um pouco de conhecimento, noções básicas de direito previdenciário a essas populações mais carentes. É exatamente isso que está nessa cartilha, que foi feita em parceria com o Conselho da Justiça Federal e com as organizações Globo. O programa Justiça para Todos mostrou em 2009 um convênio firmado entre a Caixa Econômica e a Polícia Federal para combater e prevenir crimes financeiros com o uso da internet. E o Superintendente Nacional de Segurança da Caixa afirmou que esse acordo tem como proposta agilizar as investigações e possibilitar maior celeridade na identificação dos fraudadores. Uma ação pioneira, de fato, nesta linha, né? Outros bancos já estão chegando um pouco mais próximo para também estarem trabalhando nessa mesma direção e com certeza absoluta, a hora que nós tivermos todos os bancos trabalhando, a Polícia Federal terá condições de dar uma resposta melhor para a sociedade, uma resposta melhor ainda do que ela já vem dando. O que está sendo trabalhado é que aquelas fraudes ou aqueles crimes que porventura venham a acontecer, a Polícia Federal de novo vai ter uma condição muito boa para poder elucidar e tirar essas pessoas do seio da sociedade. Nós tínhamos vários inquéritos policiais para investigar o mesmo grupo criminoso, porque é certo que essas fraudes praticadas nos canais internet banking e clonagem de cartão não são feitas por uma única pessoa. No mínimo são 4, 5, às vezes são grupos de até 20, 30 pessoas. Então nós temos essas quadrilhas que praticam dezenas ou se não milhares de fraudes. E essas fraudes estavam gerando dezenas ou se não grande quantidade de inquéritos policiais. Era preciso então entender esse processo e mudá-lo para que nós pudéssemos instaurar um inquérito policial para investigar a quadrilha. O que nos chama a atenção é que a quantidade de valores que é subtraída do sistema bancário é muito grande. E esse recurso alimenta o crime organizado. Então alimenta a violência, alimenta a compra de arma, alimenta o tráfico de droga. Então é um problema de toda a sociedade, não é um problema somente das casas bancárias. Por isso que a Polícia Federal ela se empenha para reprimir esse tipo de delito. O Senado aprovou em 2009 o projeto de lei 125 de 2006, que regulamenta o uso do mandado de segurança individual e coletivo. Esse era um dos pontos do Pacto Republicano, assinado pelos chefes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, para tornar a justiça brasileira mais rápida e eficaz. Ele é um instrumento poderosíssimo à disposição do cidadão nas suas relações com o Estado. Para o juiz federal Cleberson Rocha, o projeto traz novidades importantes para dar mais celeridade aos processos judiciais. Traz inovações muito importantes, dispensa autorização especial dos associados, filiados, sindicalizados para o mandado de segurança coletivo. Diz que o mandado de segurança coletivo não induz litispendência, o que quer dizer? Que a ação individual do cidadão não fica prejudicada pelo mandado de segurança coletivo.
No começo do segundo semestre de 2009, o presidente Lula sancionou a lei que cria as novas varas federais. Depois de mais de 5 anos de reivindicação dos juízes federais, a lei autorizou a criação de 230 novas varas em todo o Brasil. O objetivo é levar a Justiça Federal para cidades de menor porte. A previsão é de que sejam implementadas 46 varas a cada ano, até 2014. Durante a solenidade de assinatura da lei, o presidente da AJUF, Fernando Matos, fez um discurso. Foi a primeira vez que um representante da magistratura recebeu um convite para falar em uma solenidade na presidência da República. Fernando Matos lembrou que a ampliação do número de varas federais é uma reivindicação antiga da entidade. Esse projeto é um antigo anseio da magistratura federal. Foi encaminhado ainda em 2004 pelo Superior Tribunal de Justiça ao Congresso Nacional. Nesse governo, senhor presidente da República, foram criadas mais de 400 varas federais. Foram 183 varas em 2003, ainda no primeiro ano do governo de Vossa Excelência, e agora novas 230 varas federais para a Justiça Federal. Isso representa um aumento de mais de 50% no número de varas federais ao longo desses 7 anos de governo. Eu acho que 50% em 7 anos é um bom tamanho. Quem vier depois faz mais 50%, quem vier depois faz mais 50%, daqui a pouco a gente atendeu às necessidades das varas da Justiça Federal. Ao sancionar esta lei, que amplia e fortalece a Justiça Federal, sinto uma alegria muito especial. A certeza de ver que, após tantos anos de luta de amplos setores de nossa sociedade, a democracia brasileira está cada dia mais sólida e cada dia mais aprofundada. Esse projeto não pode ser enxergado como um custo, mas sim como um investimento na melhoria do acesso à justiça, direito fundamental consagrado na nossa Constituição de 88. Ou seja, ele é um investimento em cidadania. Dou o exemplo a Vossa Excelência e aos colegas da estruturação das turmas recursais e do projeto dos juizados especiais federais que, desde a sua implementação, viabilizaram o pagamento de mais de 15 bilhões de reais, beneficiando mais de 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro. É um dos maiores programas de cidadania que se tem notícia no país. E a nossa retrospectiva de hoje termina aqui. Lembramos que você pode ver o programa também pela internet, no site www.ajuf.org.br. Até a nossa próxima retrospectiva.